O adventista é cristão? Essa pergunta parece simples, mas carrega uma discussão antiga e complexa. Muita gente responde de bate-ponto: não é seita. Eles seguem uma profetisa. Outros dizem: claro que não, creem em Jesus, vivem a Bíblia. Mas afinal, quem está certo? Hoje eu quero te mostrar de forma clara, com o contexto histórico e base doutrinária, quem são os adventistas do sétimo dia, de onde vêm, o que acreditam e por que esse grupo é sim parte do cristianismo, embora nem todo mundo concorde com isso. E aqui não tem achismo, viu? Tem história, teologia e comparação com outras religiões. Então fica comigo até o fim e tire as suas próprias conclusões. Tudo começou nos Estados Unidos do século XIX, por um movimento liderado por um homem chamado William Miller. Ele era um fazendeiro batista que estudava profundamente a Bíblia e acreditava que, com base nas profecias do livro de Daniel, Jesus voltaria à Terra por volta de 1844. Muita gente acreditou, igrejas se mobilizaram, famílias venderam tudo, fiéis se reuniram nos campos, esperando a volta gloriosa de Jesus. Mas ele não voltou, o que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Causou frustração, abandono da fé por muitos, mas também o surgimento de grupos que decidiram revisar os cálculos e insistir na mensagem de volta a Cristo. Foi assim que nasceu o movimento que mais tarde seria chamado de Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizado oficialmente em 1863. O nome Adventista vem justamente da crença no advento, ou seja, na segunda vinda de Jesus. Mas em que os adventistas acreditam de fato? Bom, eles seguem os pilares da fé cristã. Acreditam em Deus, em Jesus Cristo como Salvador, na ação do Espírito Santo, e que a salvação vem pela fé e pela graça, não pelas obras. Tudo isso com a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas tem algumas características que os diferenciam. Eles aguardam do sábado. Eles guardam o sábado, o sétimo dia da semana, como o verdadeiro dia da adoração, baseado no quarto mandamento bíblico. Isso os distingue da maioria dos cristãos que cultuam o domingo. São defensores de um estilo de vida saudável. Muitos são vegetarianos, evitam álcool, cigarro e drogas, e valorizam o corpo como templo do Espírito Santo. Eles têm também uma doutrina muito voltada para o tempo do fim. Eles acreditam que o fim do mundo está se aproximando e o retorno de Cristo viria junto. E eles estudam profundamente as profecias bíblicas. E tem a Ellen White, considerada uma das fundadoras da igreja. Ela é tida como uma mensageira do Senhor. Seus escritos influenciam, mas não substituem a Bíblia. Para eles, Ellen é uma profeta, mas o centro da fé é Jesus e a Escritura. Mas por que então existe tanta dúvida se os adventistas são ou não cristãos? E aqui entra a questão das diferenças doutrinárias. Alguns grupos evangélicos mais conservadores alegam que os adventistas são uma seita, por acreditarem em uma profetisa moderna, por não celebrarem o domingo e por enfatizarem demais as regras de saúde e comportamento. Mas isso não é teologia, não significa que eles neguem Cristo, muito pelo contrário. Os adventistas são cristocêntricos, pregam que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, praticam o batismo por imersão, celebram a Santa Ceia e vivem segundo os preceitos bíblicos. A própria maioria das instituições acadêmicas e universidades de teologia ao redor do mundo classifica os adventistas como uma vertente do cristianismo protestante, ao lado de batistas, presbiterianos, metodistas e pentecostais. Um dos pontos que gera confusão com outras religiões é a questão dos 144 mil salmos, mas atenção, essa é uma doutrina dos Testemunhas de Jeová, não dos adventistas. Os adventistas interpretam os 144 mil do Apocalipse como um grupo simbólico, representando os fiéis que se manterão firmes nos tempos finais. Eles não dizem que só um grupo será salvo. Agora vamos a uma comparação rápida. Os católicos discordam dos adventistas sobre Maria, a tradição da igreja, a guarda do domingo e o papel do Papa. Os protestantes históricos têm mais afinidades, mas eles não seguem Ellen White e não guardam o sábado. Os evangélicos pentecostais divergem principalmente nos rituais no foco em dons espirituais. Os judeus também guardam o sábado, mas não reconhecem Jesus como Messias. Os muçulmanos respeitam Jesus como profeta, mas não os reconhecem como Deus. Os espíritas veem Jesus como modelo moral, mas não como Salvador ou Filho de Deus. Ou seja, os adventistas estão claramente dentro do cristianismo. A discussão gira em torno de práticas, mas não da essência da fé. Então, o adventista é cristão? Sim. Eles creem em Jesus, eles seguem a Bíblia, eles praticam o batismo, eles pregam o evangelho e vivem uma fé ativa.
Podem ter algumas práticas diferentes, podem discordar da maioria, como, aliás, todas as igrejas fazem em algum grau. Mas isso não os exclui do cristianismo. A questão aqui não é quem tem a marca oficial do cristão, mas a sinceridade da fé e o compromisso com o Evangelho. Entender as diferenças não é dividir, é reconhecer que o cristianismo é maior do que nossas caixinhas doutrinárias. E no fim, talvez, Deus esteja muito mais interessado em quem vive a fé com a verdade do que em rótulos impostos por disputas religiosas. Gostou do conteúdo? Deixa aqui embaixo seu comentário.